Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos voltar a falar sobre interpretação de textos, mas vamos abordar o assunto de texto e contexto. Bem, o conceito de contexto é muito importante para o estudo da linguística textual. Os teóricos concordam que não é possível se entender perfeitamente um texto sem levar em consideração o contexto. Análise transfrástica. Nessa época, entendia-se o contexto como um entorno verbal. O texto é entendido como a combinação de frases que o constituíam, de modo que o sentido seria obtido pela relação entre cada uma dessas frases. Essa fase caminhou em paralelo com os chamados pragmaticistas, que consideravam a situação comunicativa para que fossem atribuídos sentidos a elementos como os pronomes de primeira e segunda pessoa, pronomes demonstrativos e expressões indiciais. Quando as palavras desse tipo aparecem no texto, estão se referindo a elementos exteriores ao texto e mudam o sentido conforme o contexto. Com o tempo veio a teoria dos atos da fala da filosofia analítica de Oxford, que reconheceu que a cada ação da língua corresponde uma intencionalidade. E a teoria da atividade verbal, que reconheceu o jogo de ação comunicativa presente no texto. Essas duas teorias não se mostraram suficientes para o estudo dos enunciados, pois os sujeitos estão inseridos num tabuleiro social com uma série de regras a serem seguidas, além de um entorno cultural. Finalmente, surgiu o conceito de contexto sociocognitivo, que engloba o entorno cultural, bem como o tabuleiro social que envolve os interlocutores. Para que duas ou mais pessoas possam se entender, é preciso que seus contextos sociocognitivos sejam pelo menos parcialmente semelhantes. Bem, tudo isso que acabamos de ver foi para se dar uma ideia sobre o que é o contexto. Em qualquer situação de comunicação, os interlocutores se intercomunicam em um determinado contexto e alteram suas diretrizes no curso da interação visando a comunicação. Agora nós vamos comentar uma questão do Enem em que o contexto se torna essencial para que a questão seja respondida sem erro. Segue um quadro. Enem 2016. Escrever. A estudante perguntou como era essa coisa de escrever. Eu fiz o gênero fofo. Moleza, disse. Primeiro, evite esses coloquialismos de fofo e moleza, passe longe das gírias ainda não dicionarizadas e de tudo mais que soe mais falado do que escrito. Isso aqui não é rádio FM. De vez em quando, aplique uma gíria como se fosse um piparote de leve no cangote do texto, mas em geral evite. Fuja dessas rimas bobinhas, desses motes sonoros. O leitor pode se achar diante de um rapper frustrado e dar cambalhotas. Mas atenção, se soar muito estranho, reescreva. Quando quiser aplicar um mais, tome fôlego. Ligue para o 0800 do Instituto Fernando Pessoa, peça autorização ao sábio de plantão e, por favor, volte atrás. É um cacoete facilitador. Dele deve ter vindo a expressão cheio de mais, ou seja, uma pessoa cheia de não é bem assim, uma chata que usa o truque para afirmar e depois, como se fosse estilo, obtemperar. A língua varia em função de diferentes fatores. Um deles é a situação em que se dá a comunicação. Na crônica, ao ser interrogado sobre a arte de escrever, o autor utiliza, em meio à linguagem escrita padrão, condizente com o contexto, a. definições teóricas para permitir que seus conselhos sejam úteis aos futuros jornalistas. B. Gírias não dicionarizadas para imitar a linguagem de jovens de baixa escolaridade. C. Palavras de uso coloquial para estabelecer uma interação satisfatória com a interlocutora. D. Termos de linguagem jornalística para causar boa impressão na jovem entrevistadora. E. Vocabulário técnico para ampliar o repertório linguístico dos jovens leitores do jornal.
peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. Bem, essa é uma questão que pode pegar desprevenido um candidato que não prestar atenção no contexto. Primeiramente, vamos entender por que o gabarito é a alternativa C. Que palavras de uso coloquial são essas de que a alternativa fala, já que ela é o gabarito da questão? Palavras como bobinha, mote sonoro e por aí vai. Essas palavras foram usadas para se estabelecer uma interação satisfatória com a interlocutora. Por quê? Porque o autor estava conversando com uma estudante. Então, é claro que ele usa essas palavras para, de alguma maneira, se adequar ao contexto. Como se estivesse querendo falar tal qual a estudante no contexto de uma conversa casual. Uma conversa em que, de alguma maneira, é adequado o uso dessas palavras para que a estudante se sinta entendida e apoiada. Agora vamos entender uma coisa. A alternativa B contém uma armadilha, digamos assim, em que o candidato pode cair se não considerar o contexto. Já as outras alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Ou seja, as alternativas A, D e E. Se você marcou qualquer uma delas, então você tem que prestar mais atenção. Afinal de contas, onde é que está tudo isso no texto? Definições teóricas, termo de linguagem jornalística, vocabulário técnico. Onde é que está isso no texto? Simplesmente não está. Então, se você marcou qualquer uma dessas alternativas, eu te peço, preste mais atenção. Por outro lado, se você marcou a alternativa B, talvez você tenha esquecido de considerar o contexto. Veja bem, o que o texto fala é sobre o momento em que o autor conversa com uma estudante, dando conselhos a ela sobre o trabalho de escrever. Então essas gírias não dicionarizadas de que a alternativa fala são fofo, moleza, que o autor usa para explicar certos termos que não devem ser usados na linguagem escrita, e não para imitar a linguagem de jovens de baixa escolaridade, como diz essa alternativa. Nessa aula nós falamos sobre interpretação de texto. O assunto principal foi o contexto. Na próxima aula nós vamos abordar um tema possível da tua prova de redação, que é a matriz energética. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio ou até mesmo reclamação sobre as nossas videoaulas. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. Por isso, nós contamos com a tua ajuda. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós queremos convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.